Então, a gente já viu, né, que se eu tenho uma função aqui de um anel A num anel B, né, ela é um homomorfismo, né, um homomorfismo, se, né, quaisquer que sejam x e y aqui no anel A, tem que satisfazer as duas coisas, né? A f de x mais y, lembrando que aqui é a soma do anel A, isso aqui é f de x mais f de y, né? A soma aqui é no anel B. E abre para o produto também, né? F de x vezes y é igual a f de x vezes a f de y. Então, isso é o que define um homomorfismo, né? Então, se você tem uma função de dois anéis que tem essas duas propriedades, isso é um homomorfismo. A gente viu também que o núcleo, né, de um homomorfismo, né, que é o conjunto do x pertencentes a tal que f de x é igual ao elemento nulo do B, isso aqui é um subgrupo. Desculpa, subanel, né? Subgrupo não. É subgrupo também, mas é um subanel do anel A, tá? Bom, o que a gente vai ver hoje? Vai estudar esses homomorfismos, mas quando essa função aqui é bijetora, né? Então, se a gente tem... se eu tenho aqui F, um homomorfismo de A em B, que é bijetor, então, né, F é chamado de isomorfismos, ou de isomorfismo, né? Então, a única diferença é que ele tem que ser bijetor, né? Por exemplo, aqui, ó, vê os exemplos mais canônicos, né? Ó, por exemplo, se a gente considera, né, a função de z raiz de 2 em z raiz de 2, né? E aqui ele pega um elemento de z raiz de 2 da forma m mais n raiz de 2, né? A f desse elemento. Isso aqui é m menos n raiz de 2. Isso aqui é um isomorfismo. Por quê? Ó, bom, primeiro o que a gente tem que mostrar que f é homomorfismo, né? Ó, então vamos lá. De fato, primeira coisa, f é homomorfismo, né? Ou seja, se eu pego dois elementos, né? O que faz a f? Se eu pego dois elementos ali, eu vou já escrever nesse formato, tá? M mais N raiz de 2 e, sei lá, A mais B raiz de 2, ambos em Z raiz de 2. Então, significa que M, N, A e B são inteiros. Então, para a gente verificar que é homomorfismo, eu tenho que mostrar que a F de M mais N raiz de 2 mais A mais B raiz de 2, né? Bom, então, quem é essa soma? Então, é M mais A mais N mais B raiz de 2. O que essa função faz? Ela pega a parte que não multiplica o raiz de 2 e mantém, fica M mais A, e a que está multiplicando o raiz de 2 multiplica por menos 1. Então, fica menos N mais B raiz de 2, né? Só reescrevendo isso aqui, é a mesma coisa que M
menos n raiz de 2, mais a menos b raiz de 2. Isso aí é exatamente, né, a f de m mais n raiz de 2, mais a f de perdão, a mais b raiz de 2, né? E o produto, né, f de m mais n raiz de 2, que multiplica a mais b raiz de 2. Então, tá vendo? É só aplicar aqui mesmo a propriedade, né? Então, vou fazer a distributividade aqui. Vai ficar f de, a parte que não multiplica a raiz de 2, é m vezes a, mais, aqui a gente tem 2nb. Agora, a que multiplica a raiz de 2 é mb, mais, vou colocar aqui embaixo, tá? Mais na, isso aqui multiplica a raiz de 2. Então, o que que faz essa função? Pega essa parte aqui e manda nela mesma, né? ma mais 2nb. E a outra parte multiplica por menos, né? Vai ficar menos mb mais na, isso aqui raiz de 2, né? Bom, rearranjando isso aqui, vocês concordam comigo que isso aqui fica m menos n raiz de 2 vezes a menos b raiz de 2. Por quê? Ó? Vamos fazer a conta aqui. Vai ficar ma. Aqui menos com menos dá mais, né? Então vai ficar nb vezes 2. Aqui. Aí menos na raiz de 2. Está aqui. Menos mb raiz de 2. Está aqui. Essas duas coisas são iguais. Isso aqui é a f de m mais n raiz de 2 vezes f de m menos n, perdão, a mais b raiz de 2. Então, com isso a gente conclui que a f é um homomorfismo. Agora a gente quer mostrar que é isomorfismo. Então, por quê? F é injetor. Né? Ou seja, se eu tiver f de m mais n raiz de 2 igual a f de a mais b raiz de 2, eu tenho que concluir que m é igual a A e n é igual a B. Né? Isso aqui acontece se e somente se a definição de f, então ela pega e manda em m menos n raiz de 2. Isso aqui é igual a menos b raiz de 2. Então, isso aqui é a função calculada nesse elemento. Isso aqui é equivalente a m menos a igual a n menos b raiz de 2. Né? Certo? Então, bom, isso aqui vai acontecer. Lembrando que o m, o a, o n e o b são inteiros. Isso aqui acontece se e somente se cada lado for zero, né? Por quê? Porque se um dos lados for diferente de zero, eu estou falando que o número inteiro é igual a um número irracional. Né? Então, isso aqui acontece se e somente se m igual a A e n igual a B. E isso é a mesma coisa que dizer que m mais n raiz de 2 é igual a A mais B raiz de 2. Então, ela é injetora. E, por fim, a sobrejetividade. Né? F é sobrejetora. Né? Então, o que, que acontece? Vamos pegar um elemento lá. Seja um elemento aqui, eu vou chamar A mais B raiz de 2 pertencente a Z raiz de 2. Então, eu tenho que encontrar um elemento no domínio, né? Em Z raiz de 2, que a f dele dá isso. Bom, é simples. Por quê? O que a f faz? Vamos voltar na f aqui. Ó. A f, ela pega aqui
e troco o sinal. Onde está mais, vai para menos. Então, se aqui está mais, eu vou pegar aqui com menos. Então, ó, considere A menos B raiz de 2. Isso aqui pertence a Z raiz de 2. E note que vou calcular f dele. F de A menos B raiz de 2. Bom, o que a f faz? Mantém o primeiro e pego o oposto do segundo. Menos B raiz de 2. Isso aqui dá A mais B raiz de 2, né? Portanto, F é sobrejetora. Tá? Ou seja, é um homomorfismo bijetor. Segue que F é isomorfismo. Então, para mostrar que é isomorfismo, a gente tem que provar que é um homomorfismo bijetor. Né? Então, esse aqui é um exemplo que não é trivial, né, de homomorfismo. Agora, vamos ver um outro, né, que é menos imediato um pouquinho que esse. Né? E quando, né, se existe um isomorfismo, F de A e B, um isomorfismo de anéis, então a gente diz que esses anéis são isomorfos. Né? Então, os anéis A e B são isomorfos. Então, falar que eles são isomorfos é que existe um isomorfismo de A e B. Tá? Então, vamos ver agora um outro exemplo, né, que ele já não é tão imediato. Vou mostrar que o anel Z6, que isso aqui é isomorfo a Z2 cartesiano Z3. Bom, o que a gente precisa fazer aqui? Né? Lembra, aqui tem 6 elementos, aqui também, né? Produto cartesiano, eu tenho 2 elementos aqui em Z2, 0 barra e 1 barra, e 3 elementos em Z3. Então, a gente precisa definir uma aplicação aqui, ó, de Z6 em Z2 cartesiano Z3, que seja um isomorfismo. O que a gente vai fazer aqui? Como que a gente vai definir essa aplicação? Eu vou pegar aqui um elemento, o x barra aqui em 16, mas lembra que aqui, então ele varia do 0 barra até o 5 barra, e eu vou levar ele, né, a f desse x barra, vai ser a classe dele aqui, ó. Eu vou colocar aqui um 6, só para identificar quem é 16, tá? Ó. Vai levar ele na classe dele em Z2, e aqui na classe dele em Z3. Então, ó, como aqui são poucos elementos, eu vou montar um quadrinho, tá? Então, ó, vamos pegar aqui, ó, montar um quadrinho, o x barra aqui em 16, né? Por isso que eu coloquei o 6. E aqui, ó, eu vou colocar o f desse x barra aí, ó, 16. Então, aqui a gente tem o 0 barra, 1 barra, 2, 3, 4 e o 5. Né? Como que a gente vai definir isso aqui? Bom, é um par ordenado, né? Então, aqui, bom,
Quem é a classe do 0 barra? Ou seja, a divisão de 0 por 2 dá resto 0. Então, vai ficar 0 barra em Z2 e o 0 barra em Z3. Bom, quem dá o resto da divisão do 1 por 2, né? Ou seja, quem é a classe do 1 em Z2? É ela mesma, né? Só que agora em Z2 e em Z3 também. A classe do 2 em Z2 é igual à classe do 0. E a classe do 2 em Z3 é a classe do 2. Ó. A classe do 3 em Z2 é classe do 1, porque o resto da divisão de 3 por 2 dá 1. A classe do 3 em Z3 é a classe do 0. Aqui é a mesma coisa, né? A classe do 4 em Z2 é igual à classe do 0. A classe do 4 em Z3 é a classe do 1. Por fim, a classe do 5 em Z2 é igual à classe do 1. E a classe do 5 em Z3 é igual à classe do 2. Observa que todos os elementos são diferentes, né? Então, a gente tem 6 aqui com 6 aqui. Ó. Então, ela já essa F aqui, ela é bijetora. Né? É bijetora. Além disso, essa F também é homomorfismo. Por quê? Né? Aqui eu estou vendo que é bijetora porque, né? Todos os elementos são diferentes. Eu tenho 6 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 no domínio, 6 no contradomínio, né? E a gente não tem nenhum. Então, como ela é sobrejetora, automaticamente ela é injetora, né? Porque eu tenho 6 aqui, a correspondência tem que ser bijetora. Por quê? Se ela não fosse injetora, eu teria que ter mais elementos aqui do que na imagem. Bom, agora por que ele é homomorfismo, né? Aí, isso que vale pela definição de classe mesmo, né? Então, o que dá a f da classe do x mais y? Isso aqui dá em Z2 a classe do x mais y. Em Z2, vamos colocar aqui no 2, né? Isso aqui é tudo 6, né? 6. Ou se quiser ainda, a gente pode escrever assim, ó. F disso aqui no 6, né? Classe em Z6. Isso aqui é igual a classe do x mais y em Z2, que é o que a gente fez aqui, essas continhas, né? A classe do x mais y em Z3. Bom, em Z2 e em Z3, ela abre, né? Isso aqui é a classe do x em Z2 mais a classe do y em Z2. Aqui é a classe do x em Z3 mais a classe do y em Z3. Isso aqui é igual a classe do x em Z2, classe do x em Z3, mais classe do y em Z2, classe do y em Z3. Isso aqui é f da classe do x em Z6, mais a f da classe do y em Z6. Tá? E também, né, é só fazer essa continha, a f da classe do x vezes y, 16, isso aqui vai ser a f da classe do x, 16, vezes a f da classe do y, 16. Né? Então, portanto, né, essa f... Aqui eu não fiz a conta, mas é conta similar a essa aqui, né? Trocando a soma pelo produto. Essa f aqui é isomorfismo. Tá? Então, para mostrar que é um isomorfismo, que a gente tem que provar que é um homomorfismo bijetor. Né? Então,
prova as propriedades de homomorfismo, e em seguida mostra que é bijetor. Tá? Bom, a gente vê esses dois exemplos aqui, né? Um exemplo interessante, né, que a gente tem aqui, ó. Um outro exemplo. Não existe... observe que aqui a gente mostrou dois conjuntos finitos, né? O Z6, Z2 cartesiano, Z3. Então, 6 elementos, 6 elementos. Né? Primeira coisa, no conjunto finito, para ela ser bijetora, tem que ter o mesmo número de elementos. Mas a gente tem um aqui, ó, por exemplo, não existe um isomorfismo F de Z4 em Z2 cartesiano Z2. Observa que o conjunto aqui, né, tem 4 elementos, aqui tem 4 elementos também, né? Mas não existe. Por quê? Bom, vamos começar. Suponha que exista. Por absurdo que exista esse isomorfismo. Bom, como que eu vou provar? Como que eu vou chegar numa contradição aqui, né? Bom, vamos pensar. O que eu preciso para definir um isomorfismo? Bom, quando eu estou trabalhando com... Se fosse um isomorfismo, esses anéis teriam as mesmas propriedades. Significa que a imagem da unidade aqui seria a unidade aqui. Tá? E aqui, claro, eu estou pensando Z4, Z2, cartesiano, Z2 com as operações usuais, né? Então vamos ver. Primeiro, né? Ó, sim, a gente tem que ter que a F do zero aqui em Z4, isso aqui tem que ser classe do zero aqui em Z2. Cada um deles. Certo? Bom, para ser, porque o homomorfismo manda 0 em 0. Né? Bom, quando tem identidade também, ele manda identidade em identidade. Né? Ó, então, a F de 1 barra aqui, quem que é a identidade aqui? Ó? É o próprio 1 barra 1 barra. Então, ó, ele tem que mandar o 0, 0, identidade, identidade. Daí, bom, vamos ver o que acontece. Quem que é a F de 2 barra? F de 2 barra, bom, isso aqui é F de 1 barra mais 1 barra. Como é homomorfismo, lembra, a gente está supondo que isso aqui é isomorfismo. Então, isso aqui é F de 1 barra mais F de 1 barra. Bom, isso aqui é 1 barra mais 1 barra 1 barra. A hora que eu somo aqui, vai ficar classe 1 mais 1, 2, que é a classe do zero. Ou seja, essa função ela não pode ser injetora. Por quê? A f do 0 barra é o 0, 0, e a f do 2 barra também. Isso é uma contradição. Né? O que contradiz o fato de f ser injetora. Tá? Então, bom, por que chegou nessa contradição? Eu estou supondo que existe um isomorfismo. Tá? Existe coisas que não são... Isso aqui é um homomorfismo, mas ele não vai ser isomorfismo, né? Eu posso definir... Claro que para definir homomorfismo também vai depender do que acontece com um, né? Mas quando é isomorfismo, ele tem que mandar unidade na unidade. Né? Até se um anel tem identidade, o outro... A gente mostrou, né? Que se é sobrejetor, acho que a F dá a unidade de um dá a unidade do outro.
A gente chegou a mostrar isso. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Não é simplesmente pelo fato dos conjuntos terem a mesma quantidade de elementos que eu consigo definir um isomorfismo. Né? Porque não é simplesmente abrir para aqui, né? Eu tenho as propriedades de homomorfismo, né? Lembrando que as propriedades de homomorfismo estão aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, tem que abrir para soma e produto, tá? E ela tem que ser bijetora. Então, não é tão simples, né? Não é só achar que porque tem o mesmo número de elementos que vai ser um isomorfismo, tá? Bom, o que é uma consequência aqui, né? Que a gente vai escrever a proposição, é que se a F é um isomorfismo, a inversa também é. Tá? Ó, se F de A em B, né, é um isomorfismo, então a F é menos 1, que é a inversa. Claro que eu estou pensando em isomorfismo de anéis, né? Não coloquei. Vamos escrever, né? É um isomorfismo de anéis. Vou colocar aqui. Tá? É um isomorfismo de anéis. Então, a inversa, né? F é menos 1 de B em A também é um isomorfismo de anéis. Opa, falta a setinha aqui, né? Também é um isomorfismo de anéis. Se vocês lembrarem, isso aqui é muito semelhante à prova em álgebra linear, né? Você mostra que você tem uma transformação linear, né, que é um isomorfismo linear, a inversa também é linear. Né? Então, mas aqui, se a gente tem que a F de A em B é um isomorfismo, ou seja, um homomorfismo bijetor, então está definida a inversa, mas essa inversa também, né, no fundo, que a gente tem que mostrar que essa inversa também é um homomorfismo. Tá? Então, ó, o que a gente tem que mostrar, né? Ó, que ela é bijetora, isso já é por definição, né? Que se a F é bijetora, a inversa é bijetora, né? Então, o que a gente tem que mostrar, na verdade, é que F a menos 1 é um homomorfismo, né, de anéis, tá? Então, por quê? Se ela é bijetora, se a F é bijetora, a F menos 1 também é. Bom, então vamos ver como que a gente mostra que é homomorfismo. Vou pegar dois elementos, né? Vou chamar aqui a x sejam Z e W, aqui pertencentes a B, né? Ou seja, no domínio da F menos 1, se a F vai de A em B, F menos 1 vai de B em A. Então, vou pegar dois elementos ali no domínio da F menos 1, e aí tem que mostrar que ele abre para soma e para multiplicação, né? Então, bom, só antes, né, de eu provar, deixa eu já colocar uma condição. Por quê? Bom, como a F ela é bijetora, então, né, existem elementos em A, x e y pertencentes a A, com f de x igual a z e f de y igual a w. Então, eu estou usando o fato da f ser bijetora, né? Então, ela é sobrejetora, dado dois elementos aqui em B, né? O F é um isomorfismo. Então, ela é sobrejetora, dá dois elementos aqui, eu consigo dois aqui que vão nele, né? Isso é definição de sobrejetividade. Bom, agora sim, vamos mostrar lá. Primeiro, né? Quem que é a F a menos 1 de Z mais W? Né? Bom,
vou usar o que eu tenho aqui. Ó. Quem que é o Z? O Z é a f de x e o W é a f de y. Bom, como f é homomorfismo, né, que vou usar o fato da f ser homomorfismo. Significa o quê? Que a soma das f's é a f das somas. Então, vai ficar f de x mais y. Né? F de x mais y, f de x mais f de y. Bom, agora a f com a f é menos 1, uma é inversa da outra. Essa composição dá a identidade. Então, isso é dar o próprio x mais y. Bom, mas se f de x é igual a z, a f é menos 1 de z é igual a x. E a f é menos 1 de w é igual a y. Ou seja, f é menos 1 de z mais w, f é menos 1 de z, mais f é menos 1 de w. E para o produto, né, é algo bem semelhante. Né? Ó, a gente faz a mesma coisa, né? É só usar o fato que é a f. Né? Isso aqui é muito semelhante ao que a gente usa em álgebra linear para provar, né, que a inversa de um isomorfismo linear também é linear. É basicamente a mesma ideia. Então aqui, ó, z vezes w. É que lá você não tem essa questão do produto, né? Lá é multiplicação por constante. Então, isso aqui, ó, f é menos 1. De novo, o z é a f de x. O w é a f de y. Bom, agora eu uso o fato da f ser homomorfismo. Fica f de x vezes y. Como aqui, ó, f é menos 1 composta com f da identidade. Isso aqui é x vezes y. E aí eu volto, né? X é f é menos 1 de z. E o y, f é menos 1 de w. Né? Então, né, aqui a gente finaliza a demonstração, né? Do que a inversa de um isomorfismo é um isomorfismo também, tá? Então, assim, a gente finaliza essa parte aqui de homomorfismo. Então, só tomando esse cuidado, né? Que para provar que é um isomorfismo, além de ser homomorfismo, né? A gente tem que provar que ele é bijetor, né? Não basta provar que abre aqui, mas também que ele é